Tá. A partir desse momento, então, tá gravando, tá? A aula. E eu vou projetar para vocês aqui uma tela. Vamos lá. Não é essa daqui. Uma janela. Essa daqui. Vai aparecer agora para todo mundo. Tem um gatinho. Vamos lá. Vocês devem estar vendo uma tela agora, né? E eu vou resolver essas questões usando uma mesinha, tá? Digitalizadora. Então, vou passar algumas dicas para vocês. O Tiago, ele vai participar, tá? A gente vai estar discutindo algumas ideias aqui. E vocês também podem levantar a mão, tá? E fazer a pergunta e a gente vai liberando. Ou no chat lá. Deixa eu ver se eu fecho. Eu fechei esse aqui. Eu não estou vendo o chat, eu queria ver o chat. Deixa eu ver aqui. Não, eu queria colocar um negócio aqui, eu não sei, está gravando. Então, vamos lá. Pessoal, vamos à questão. Vamos supor que a razão das hóspedes de um hotel seja de 2 mulheres brasileiras para 5 mulheres estrangeiras. Tiago, tu sabe o que é razão, Tiago? No português, razão é o quê? Razão. Cara, eu acho que é tipo quando a pessoa ela tem a opinião dela tá correta, ela tem razão em alguma coisa. Eu penso que é isso. Eu realmente não lembro disso, não. Bem que o Tiago é professor de português, né? Porque razão em matemática é uma coisa totalmente diferente, né? A razão é uma fração entre 2 ideias. Então, sempre que aparecer na prova a razão entre coisas, a gente vai criar uma fração, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, Tiago, minha canetinha. Deixa eu pegar aqui. Então, quando tem essa palavrinha na prova, a gente vai pensar em algo assim. Um número sobre outro número. Um numerador sobre um denominador. Então, ele quer a razão das hóspedes de um hotel seja 2 mulheres brasileiras para 5 mulheres estrangeiras. Quando ele fala 2 para 5, ele diz que o 2 é o número de cima e 5 é o número de baixo. Então, a gente vai colocar assim, ó, 2 para 5. Bem tranquila a ideia, né? Agora vem, então, um outro questionamento, né? Uma outra parte do problema. Se houvesse 24 mulheres brasileiras hospedadas, quantas hóspedes haveria no total? Então, ele quer saber quantas pessoas teria no total se houvesse 24 brasileiras. Observem que a razão é de brasileiras sobre estrangeiras. Então, esse número aqui de cima representa as brasileiras. Esse número aqui de baixo representa as estrangeiras. Ora, se a gente pega e transforma aqui em cima em 24, porque ele está falando que agora tem 24 mulheres brasileiras, então elas estão em cima, a gente precisa descobrir quantas mulheres estão aqui embaixo, que são as estrangeiras. Como essas 2 frações elas são equivalentes, então para a gente descobrir isso é muito simples, né? A gente só precisa perceber qual foi o número que a gente usou para multiplicar o 2 para dar 24. E esse resultado, na verdade, né, esse número foi o 12. 2 vezes 12 deu 24. Ora, a gente tem que pegar o 5 que está embaixo e também multiplicar ele por 12. Quando a gente multiplicar o 5 por 12, a gente vai descobrir o número que está aqui embaixo, que é o 60. Então, na verdade, quando a gente tem 24 brasileiras, a gente tem que ter 60 estrangeiras. Mas ele quer saber quantas hóspedes haveria no total se ocorresse de ter 24 brasileiras. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que somar esses 2 números aqui. Só abrir aqui para alguém. E ao somar esses 2 números aqui, a gente vai ter 12 mais 60. 12 mais 24, que 12. 24, tô louco, Thiago. 24, peguei o número de cima, 24 mais 60, e isso é igual a 84. Então, 84 é o número de hóspedes se a gente tiver 24 brasileiros. E isso está na letra D. Então, é isso, pessoal. A ideia aqui principal é o que é razão, né? Razão, então, é uma fração. Normalmente, a gente escreve essa fração na ordem em que ele dispõe as ideias. Como ele falou brasileiras para estrangeiras, a gente coloca o número de brasileiras em cima e o número de estrangeiras embaixo.
Se você perceber que ele multiplicou o número de cima ou de baixo por algum valor, então o outro também será multiplicado pelo mesmo valor, porque no final das contas, quando a gente tem uma fração e multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, a gente vai ter uma fração dita equivalente. E essa fração equivalente, ela resulta no mesmo, ela gera o mesmo resultado. Então é só ficar atento a isso e tomar cuidado com a resposta, né? Porque de repente vai que tu acha o valor de x que é 60 e 60 é a letra C. E aí tu perde a questão se tu marcar a letra C. Então são esses cuidados, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai passar então para a próxima questão. Quer falar alguma coisa, Thiago? Quero. Eu achei bem de boas. De verdade mesmo. Não, eu achei bem simples. Muito simples. Uhum. Thiago, e só fazer um comentário. Por que a gente está vendo esse conteúdo? Porque aqui no curso, essas semanas, né, nós temos 2 semanas aí trabalhando, uma semana e meia, né? E a gente está vendo números, né? Conjuntos numéricos, números naturais. Então, essa revisão, vamos chamar assim, é sobre números, tá? Só para que vocês fiquem ligados. Eu separei algumas questões aqui, nós vamos tratar sobre frações, somas, subtrações, divisões, tá? Porcentagens, de forma que cai na Fundatec. Todas as questões aqui são de lá. No final, se vocês quiserem esse arquivo, o Thiago vai disponibilizar ele para vocês, tá bom? Tá mudo, Thiago? Tá mudo, Thiago. E é sobre isso e tá tudo bem. Bora continuar? Vamos lá, então. Eu curti, cara. Eu conseguiria fazer essa questão. Tá vendo só? Não sou tão burro assim. Tá, vou mutar aqui. Bom, vamos para a próxima questão. A soma de 3 números inteiros... Sabe o que é número inteiro, Thiago? Sabe o que é inteiro? Inteiro? Eu acho que é quando não tem vírgula, né? Ou quando ele, tipo, não é o número anão. E aí eu esqueci que não pode ser preconceituoso com anão. Mas acho que não é um número grandão, é um número... Ah, não sei, cara, não sei mesmo. Número inteiro não é aquele que não é fracionado? Quase isso, Thiago. O número inteiro, realmente, a gente não percebe ele como número com vírgula, né? Mas ele tem vírgula, né, Thiago? É que, na verdade, a gente não escreve a vírgula do número inteiro, né? Mas ele tem vírgula, sim. E ele também é fração, né? Como assim tem vírgula? Tem vírgula. Mesmo no inteiro tem vírgula? Tem vírgula. Mesmo inteiro tem vírgula. Tem vírgula e ele também é uma fração, né? Mas a gente chama ele de inteiro por uma questão muito simples. A gente nem coloca vírgula e nem coloca fração. E por que isso acontece? Porque ele é escrito normalmente assim, ó. Vamos imaginar o número 5, Thiago. O número 5, ele é um número inteiro, tá? Número 5 é um número inteiro. Mas se você olhar o número 5, ele tem vírgula, Thiago. Olha aqui a vírgula dele. E ele tem um monte de zero aqui, ó. Só que a gente acaba não colocando. Ele continua sendo inteiro. Ele continua sendo inteiro. Tá, mas a partir do momento que eu colocar 5,1, ele não é mais inteiro. Não, 5,1 ele já não é mais inteiro. Sim. Isso. Ele tem que ser um 5 com vírgula e um monte de zero depois. Porque aí tu pode excluir os zeros. E aí tu chama ele de inteiro. Outra coisa também, ele é fração, Thiago. Ele é fração. É só você dividir aqui pelo número 1, ó, e ele vai ser uma fração também. Agora, por que a gente chama ele de inteiro? Porque a gente não precisa colocar nem a vírgula, nem o denominador dele, que é o número 1. Aí a gente chama ele de inteiro. Agora, uma característica do número inteiro não é só essa, tá? O número inteiro, ele é um número positivo ou negativo, tá? Todo o conjunto dos inteiros é o conjunto Z, tá? E o conjunto Z é o conjunto dos números negativos, o zero e os positivos, tá bom? Então, quando ele fala que um número é inteiro, não necessariamente ele é positivo, ele pode ser negativo. Mas nesse caso aqui, quando ele fala assim, a soma de 3 números inteiros, Thiago, a gente não sabe qual é o número, tem gente que usa X. Eu vou evitar o X agora, porque a gente não está usando álgebra, tá bom? A gente pode trabalhar com a ideia assim, o primeiro número é uma caixinha. A gente não sabe qual é o primeiro número, ele pode ser chamado de X ou de uma caixinha. E o outro número consecutivo à caixinha, o que é consecutivo? É o que vem depois, né? Então, na matemática, o que vem depois, o inteiro que vem depois, é o inteiro, é o anterior mais um. É o anterior mais um. Esse é o consecutivo do anterior, Thiago. E se a gente quiser o consecutivo desse aqui, é só somar um aqui. Então, a gente vai ter, de novo, o número anterior
mais 1 mais 1, que vai dar 2, né? Então, é só daqui para cá a gente soma 1, aí vai ter o consecutivo dele, e daqui para cá a gente soma 1 e vai ter o consecutivo. Aí ele falou, olha bem, ele falou que a soma de 3 números consecutivos, inteiros e consecutivos, é igual a 15. Tiago, se a gente somar esses 3 números aqui, ó, a soma desses 3 números tem que dar 15. A soma desses 3 números tem que dar 15. Agora, Tiago, em matemática, tem uns lances que são muito legais. Oi. Em matemática tem uns lances muito legais, que o pessoal acaba fazendo muito cálculo, e é desnecessário ficar fazendo muitos cálculos. Por quê? Quando a gente diz que é igual, Tiago, quando a gente diz que é igual, a gente diz que o que está do lado de cá, por exemplo, se eu tenho 3 bolinhas do lado de cá, eu tenho que ter 3 bolinhas do lado de lá, Tiago. E o pessoal não percebe que se tirar uma bolinha do lado de cá, tem que tirar uma bolinha do lado de lá para continuar igual. Então, normalmente o pessoal não vê muito assim. Eles gostam de ficar passando para o outro lado, mas no final das contas, a igualdade impõe que dos dois lados nós temos as mesmas coisas. E se eu tirar alguma coisa do lado de cá, eu tenho que tirar alguma coisa do lado de lá. Então, percebam bem, se a soma dessas 3 coisas é igual a 15, Tiago, se eu tirar esse número 1 daqui, Tiago, eu tenho que tirar o número 1 daqui. Então, eu vou ficar com 14. E se eu tirar o número 2 daqui, Tiago, eu tenho que tirar 2 daqui, eu vou ficar com 12. Então, o que eu estou vendo aqui? Que a soma de 3 coisas iguais é 12. Ora, se eu pegar o 12 e dividir ele em 3 pedaços, então cada coisinha dessa aqui vale 4. Vale 4. Então, se cada coisinha dessa aqui vale 4, o primeiro número, Tiago, vale 4. O primeiro número vale 4. E o segundo vale 4 mais 1, que é o consecutivo dele. E o terceiro vale 4 mais 2, que é o consecutivo do consecutivo. Então, eu tenho 4, 5 e 6. Caraca! Aí, Tiago, ele quer saber qual é o produto dele, Tiago. Aí, o que tem que fazer na prova para achar o produto? A gente tem que multiplicar. Mas aí, Tiago, multiplicar números, a gente também tem que saber multiplicar. A gente tem que saber multiplicar. Por quê? O número 5 é um número muito especial na multiplicação. O número 5 é um número muito especial. Quando eu olho para o 5, eu procuro um par para multiplicar pelo 5 primeiro, Tiago. Sabe por quê? Porque 4 vezes 5 vai dar 20. E sabe o que é 20, Tiago? É 2 vezes 10. Então, toda vez que o 5 aparece, tu procura um número par para multiplicar com ele. Vai nascer um 0 no final. Aí tu pega o número que tem um 0 no final e separa no 10, porque todo número que termina em 0 é o da frente vezes 10. É o da frente vezes 10. Aí o que acontece? Ainda tem que multiplicar esse 6 aqui, Tiago. Tem que multiplicar esse 6. Só que 2 vezes 6, Tiago, dá quanto? Dá 12, né? E 12 vezes 10 dá 120. Uhum. Aí você pode falar assim, não, mas não podia multiplicar de outras maneiras? Sim, a ordem dos fatores não alteram o produto. Caraca, cara. É muito legal. Só que a gente tem que procurar um jeitinho mais fácil, né? Uhum. Então, a resposta aqui é 120. 120. Cara, muito de boa. Muito de boa, Zé. Agora, Tiago, é claro que muita gente pode estar assim, mas se eu falar que um número é x, o outro é x mais 1, e o outro é x mais 2, é a mesma coisa? O x é essa caixinha que a gente coloca porque a gente não conhece a coisa. Aí você fala assim, e se eu somar tudo? X mais x mais x dá 3x. E 1 mais 2 dá 3. E isso é igual a 15. Ele falou que essa soma é igual a 15. Se eu tirar 3 do lado de cá, eu vou tirar 3 do lado de lá. 3x é igual a 12. Se eu dividir aqui por 3, eu vou dividir do outro lado por 3. X é igual a 4. O x é 4, o outro é 5 e o outro é 6. A gente cai na mesma ideia. Tá bom, pessoal? Então, vamos para outra? Querem tirar alguma dúvida? Estão entendendo bem? Tá tranquilo, senhor. Então tá bom. É a Marina? Sim, senhor. Oi, Marina. Então vamos lá. Questão 3. Questão 3. Assinale a alternativa que mostra 2 exemplos de números irracionais. Dentro da matemática, os números eles são divididos em classes, né? A gente começa a estudar os números naturais, depois os números inteiros e por aí vai, né? Então, quando a gente estuda o conjunto dos naturais, isso faz parte do edital de vocês,
tem que saber quais são os números que estão dentro desse conjunto, né? Isso é bem fácil, eu acho que a maioria aí não tem dúvida em relação a isso. Aí o conjunto Z é o conjunto dos inteiros, né? O conjunto dos inteiros é o conjunto dos negativos, né? Do zero e dos positivos, tá? Eu não vou perder muito tempo, é só relembrar rapidinho. Aí tem o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais é o conjunto das frações, mas não é qualquer fração, viu? Porque a gente fala assim, qualquer fração pertence a quê? São frações onde o número de cima ele é Z, ou seja, pertence ao conjunto anterior, e o número de baixo pertence também a Z asterisco, porque o número de baixo não pode ser zero, que é o tal do denominador. Então, o Q é o conjunto dos racionais. Aí tem o conjunto dos irracionais, normalmente a gente escreve I, mas não é a melhor maneira de escrever o conjunto dos irracionais. E tem o conjunto dos reais, que ele é a união dos conjuntos dos racionais com os irracionais, tá? Seria esse resuminho bem rápido. E aí ele quer os irracionais. Os irracionais têm vários números irracionais, várias formas de representar ele. E uma curiosidade, pessoal, tem mais formas irracionais do que racionais. Mas a gente, na escola, acaba estudando mais as racionais. Mas, porém, a quantidade de números irracionais ela é muito, 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 muito maior do que a dos números racionais. Os irracionais é um conjunto muito, muito, muito maior. Mas vamos lá. Os conjuntos irracionais, nós normalmente conhecemos eles pelas raízes que nós não conseguimos extrair, tipo raiz de 5, raiz de 11, raiz de 19. São aquelas raízes que a gente não consegue extrair. E aí, esses números normalmente são aqueles que a gente chama de irracionais. Ou então menos raiz de 3, ou então raiz de 3 sobre 2, ou então raiz de 7 sobre 5. Esses números são irracionais. Eu não vou me aprofundar muito, mas os logs que nós não conseguimos resolver também são irracionais, tá? Mas, normalmente, isso aqui não vai ser problema para vocês em prova. Vamos lá. Olhando esses números aqui, vamos ver quais são os irracionais. Se a gente fosse anular, a gente, na letra A, por exemplo, a gente perceberia que são números naturais. E números naturais nunca serão irracionais. Então, a gente pode excluir essa daqui. Essa daqui são números fracionários. Números fracionários estariam aqui dentro porque estão no formato PQ, onde o número de cima é Z e o número de baixo é Z. Então, essa daqui também não seria a solução. O 7 não seria a solução, porque é natural ou inteiro, depende de como a gente vê. E 2/3 também não é. Então, se a gente cortasse os números que a gente conhece, iria sobrar os irracionais. De repente, não há dúvida, tá bom? Letra B. Então é isso, tá, Tiago? Vamos para a próxima? Vamos lá. Agora, Tiago, essa questão aqui, ela parece ser uma questão assim, trivial, direta, rápida. Tiago, se você fosse resolver essa questão, raiz quadrada de 81%, o que tu acha que ia dar? Cara, é muito... Você vê como as questões são fáceis da brigada, né? É muito fácil, isso é de boa. Eu faria o seguinte, raiz quadrada de 81, 9 vezes 9, 81, né? 9 vezes 9, 81, resposta A, 9. Essa acertei, tenho certeza, cara. Então, a resposta é 9% para você. 9, porque a raiz quadrada de 81. Você pega 81, não é isso? Ô David, me ajuda aí, tu que manja de matemática. Raiz quadrada de 81 é 9. 9%. Então, deixa eu falar um negócio. Não, pera aí, eu quero saber. Fala tu, eu quero saber se... Tá, fala tu. Então, vamos lá. Pessoal, quando vocês forem tirar raiz quadrada de porcentagens, você nunca tira de forma direta. A maioria faz isso. Mas por quê? Se tá ali o 81 é 9 vezes 9. É 9 vezes 9, mas isso daqui é uma fração. Então, a raiz quadrada de 81% é 81 por 100. Você tem que escrever a fração. E aí você tira a raiz quadrada do 81 e tira a raiz quadrada do 100. Isso aqui vai dar 9 sobre 10. Observe que 9 sobre 10, se a gente precisa... 9 sobre 10 não tem aqui, e se a gente dividir, dá 0,9. 0,9 não é isso aqui, não é isso aqui e não é isso daqui. Aí sobrou só essas duas aqui.
Mas como essas duas estão em porcentagem... Eu acertei, 9%. Sobrou 9%. Como essas daqui estão em porcentagem, né? Então, eu vou ensinar agora vocês a transformarem qualquer coisa em porcentagem. Então, se você tem uma pedra, hein, Tiago? Se você tem uma pedra, tu sabe o que é uma pedra? Pedra de rua. E se você quer transformar a pedra em porcentagem, sabe como é que tu faz, Tiago? Eu tenho uma pedra e quero transformar a pedra em porcentagem. Você eu acho que eu sei. multiplica por 100 e ela se transforma em porcentagem. Eu ia dividir por 100. Então, tudo que você quer transformar em porcentagem na vida, tu vai multiplicar por 100 e vai virar uma porcentagem. Então, tudo, inclusive uma pedra. Claro, eu estou brincando em relação à pedra, porque em matemática a gente trabalha com números e letras, né? Então, vamos lá. Se eu pegar o 0,9 e vou transformar ele em porcentagem, eu vou multiplicar ele por 100. Se eu multiplicar ele por 100, ele vira porcentagem. Agora, Tiago, 0,9 vezes 100, a vírgula vai andar 2 casinhas para a direita. Olha só, Tiago. A vírgula vai andar 2 casinhas para a direita. Aqui é uma, falta outra. Então, ele vai virar 9, falta outra. 90. 90%, é 90 Tiago. essa merda. 90%. A Karen errou também. E a maioria erra. Caraca, puta que pariu. Por isso que eu amo matemática, né? É 90. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter em prova. Agora, Tiago, deixa eu dar uma dica para todo mundo não perder nenhuma questão de porcentagem na prova. Quando a gente tem, por exemplo, A% mais B%, você pode, Tiago, somar o A mais o B%. Não tem problema nenhum. Tipo assim, eu tenho 3% e tenho 2%, Tiago. Então, eu tenho 5%. Então, quando eu estou somando, não tem problema nenhum. Outra dica é quando a gente subtrai. Se eu tenho A% e tiro B%, Tiago, eu posso pensar em A menos B%. Então, se eu tenho 10% e estou tirando 3%, Tiago, eu posso resolver 7%. Agora, Tiago, o que eu nunca posso fazer, nunca, tá? Vou colocar de vermelho aqui, ó. Nunca dá errado se eu fizer. Vai dar errado. Se você tiver a raiz quadrada de A%, Tiago, você não pode tirar a raiz do A e colocar por cento. Se você fizer isso, você erra. Foi o que tu fez lá em cima. Tu tirou a raiz do 81 e colocou por cento. Vai perder a questão na hora. Outra coisa que não se deve fazer é elevar A% ao quadrado, Tiago. Não pode fazer A ao quadrado por cento. Se fizer isso, vai errar. A gente não pode fazer um número por cento ao quadrado. Aí tu pergunta assim, Tiago, e aí, como é que a gente faz na prova? Na prova, tu tem que transformar na fração e resolver na fração. Outra coisa que você não pode fazer em prova, Tiago, é quando você tem A% vezes B%. Que é uma coisa assim, bem trivial. A%, deixa eu só permitir aqui. A% vezes B%. É bem trivial. Você não pode nunca, Tiago, multiplicar A vezes B%. Se você fizer isso, você vai errar. E outra coisa que também não pode fazer com porcentagem é quando você está dividindo duas porcentagens, A% e B%, e aí você divide o A pelo B e coloca porcento. Isso também não pode fazer em prova. Se você resolver todas essas 4 ideias de forma direta, você vai errar. Tá bom? Fica a dica, porque o cara vai colocar a questão para te derrubar. Então, sempre que aparecer uma dessas 4 ideias abaixo aí, você tem que transformar numa fração. As únicas duas que você pode trabalhar direto é A mais B e A menos B. Tá bom? Joinha, né, Thiago? Essa, com certeza, vai ajudar um monte de gente na Curti, cara. Curti. E assim, dá para ver que a questão, na verdade, não é difícil, né? Não. Não é, cara. Tipo, eu realmente... Gente, qual o objetivo de participar? Para estar com vocês, a gente está aqui no curso ainda aqui. Porque, cara, está sendo muito prazeroso para a gente poder apoiar vocês o máximo que a gente pode. Uma pena que a gente está com 33 pessoas só, mas ao mesmo tempo, se tivesse uma pessoa, eu estaria bom, porque, cara, ajudando uma pessoa, mudando a
a forma de chegar numa pessoa, e eu não estudo matemática desde a época da IA, né? Então eu não me lembrava, e é muito de boas, assim, tô acompanhando bem tranquilo. Vamos continuar, vamos lá. Então, voltando aqui, ó. De novo, uma questãozinha que trata de razão, tá? Fala assim, ó, em um grupo de 80 animais, sabe-se que a razão do número de gatos e do número de cães é 3/5. Lá na primeira questão, eu falei para vocês sobre a palavrinha razão em matemática. Ela leva a gente a pensar numa fração. E quando ele fala a razão do número de gatos e do número de cães, né, nessa ordem, a gente vai pensar em gatos, né, esse número, em cima do número de cães. É claro que essa questão ela não está bem montada, pessoal. Ele deveria ter dito nesta ordem, tá? Ou nessa ordem, né, Tiago? Eu acho que nessa ordem é o melhor para falar da coisa, né, que vem antes, né? Tá, fala de novo, desculpa. Eu estava mexendo no celular, desculpa. A razão do número de gatos e do número de cães nessa ou nesta ordem? Nessa ordem ou nesta ordem? Assim, qual ó, seria melhor? Galera, seguinte, pronome demonstrativo, esse, essa, nesse, nisso, se refere ao que já foi dito, tá? Então, quando você diz o seguinte, essa equação que está aqui atrás é o correto. Se você falar esta que está aqui na minha frente, esta está aqui na minha frente, eu tenho que inseri-la após. Então, eu poderia dizer o seguinte, nesta equação, 2 pontos. Aí teria lá a equação à frente. É isso. Beleza? Então tá. Então, pessoal, quando ele fala número de gatos e número de cães, seria legal ele falar nessa ordem. Ele não falou, mas a gente vai tentar entender que é isso que ele quis dizer, tá bom? Então, o número de gatos, vamos pensar em gatos aqui sobre cães. Ele disse que isso quando ele coloca então ele vai pensar que é igual, tá? A 3/5. Tá bom? Agora, sabe o que é legal quando ele constrói uma ideia dessa? É porque o número de gatos é um número natural, né? Quando a gente fala assim, quantos gatos você tem? Você fala assim, eu tenho 6 gatos. 6 é um número natural. Ninguém fala 6,2 gatos, né? Então, essa ideia de gatos é um número natural. E quando aparece o número 3 do lado de cá, a gente entende que o número de gatos é múltiplo de 3. Então, a gente pode entender que o número de gatos é 3, é 6, é 9, é 12. Mas o número de gatos, por exemplo, nunca vai ser 17, porque 17 não é múltiplo de 3, ok? Da mesma maneira, o número de cães ele tem que ser múltiplo de 5. Ele pode ser 5, 10, 15, 20, 25. Mas a gente nunca vai pensar no número de cães como 22, porque não vai ser nunca, tá bom? Porque tem que ser múltiplo desse aqui. Agora, isso é uma coisa interessante. Como ele disse que tem 80 animais, um jeito fácil de resolver isso daqui é assim. Se você somar esses dois números que você vê aqui, se você somar 3 mais 5, você vai descobrir 8. Se você pegar o número 80 e dividir por 8, você vai descobrir 10. Se você pegar esse 10 e multiplicar por 3, você vai descobrir o número de gatos. E se você pegar esse 10 e multiplicar por 5, você vai descobrir o número de cães. Aí você fala assim, sempre dá certo? Se ele falar o número total de coisas, sim, sempre vai dar certo. Você pode somar os números da fração, pegar aquele número lá de cima, dividir por essa soma dos números da fração. Por que dá certo? Porque isso daqui, 3 e 5, representa a quantidade de gatos e cachorros na sua forma mais simples. Então, se eu somar isso daqui, eu vou descobrir e dividir, né? Pegar o número grande lá, 80, e dividir por essa soma, eu vou descobrir por quanto que eu dividi ou simplifiquei a fração que existia aqui. Ou seja, então o número de gatos está para o número de cães, assim como 30 está para 50. Mas como em matemática a gente tenta reduzir tudo, então se a gente cortar esse 0 com 0, a gente vai chegar na fração 3/5. Por isso que a gente pode somar isso daqui, pegar esse número grande e dividir. Dá para resolver de cabeça, tá bom? Se cair na prova, fica bem atento a isso. Aí a pergunta dele, vamos ver qual que é. O número total de gatos. Ora, o número total de gatos é o que está embaixo. Aliás, é o que está em cima, né? É o que está em cima. Então, o número total de gatos é 30. 30 está na letra C. Aí você fala assim, eu podia montar um sisteminha, né? Sim, mas a gente não quer resolver por sisteminha agora.
A gente quer realmente que vocês pensem em maneiras diferentes de trabalhar uma questão na prova, tá? A ideia dessas aulas que a gente vai estar fazendo, de 1 horinha que seja, de meia hora, né? É só para alertar vocês que existem formas legais de resolver questões que normalmente a gente resolve por álgebra e não precisa, a gente pode tentar resolver aí usando a cabeça de forma bem rápida. Tá bem? Querem fazer alguma pergunta? Podemos ir para 6? Vamos? Vamos lá, Thiago. Bom, tranquilo. Pessoal, é importante que vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês realmente as tire. Também é importante você não mentir para você mesmo. Então, você que está assistindo a aula, tá aí por e tá tipo, deixa passar, porque eu não entendi muito bem e tal. Quando a gente fala que a questão é simples, não é para menosprezar ou para dizer que eu sou melhor ou pior. Eu não manjo de matemática mesmo. Mas se você não tá achando que não é simples, por favor, cara, não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunta. Eu coloquei isso no grupo até. Tá? A gente está aqui justamente para parar algumas arestas com questões que são realmente mais simples, mas o fato de eu não sabê-las não quer dizer que você seja menor, pior ou melhor, enfim. Tá bem? Então, oportunidade para a gente estar aqui. A gente está aqui por vocês, beleza? Né? A gente está aqui por vocês realmente. Tá bem? Qualquer dúvida, manda aqui. Eu estou no chat, que estou bem ligado aqui no chat. Mas eu tenho vergonha. Cara, você vai ser policial militar. Você vai ter que dar ordem unida, você vai ter que falar em público. Então, pelo amor de Deus, vamos parar de mimimi, tá bem? Vamos lá, vamos seguir. Ninguém mandou nada, eu tô aqui no chat ligado. Tem alguém que mandou solicitação, professor? Tá cuidando? Tô cuidando aqui. Tá, beleza. Você vai para 7 agora, né? A 7 eu acho que... A 6, tá. A 6 eu acho que eu sei, eu acho que eu consigo fazer. Então, vamos lá, vamos trocar umas ideias aqui. A expressão numérica é quando nós só temos números envolvidos no problema, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem uma fração que é 1/3. Tiago, tem o número 0,75. Tiago, o número 0,75, o que a gente faz com ele, Tiago? 0,75? Cara, como o anterior está em fração e o outro está em fração, acho que você tem que transformar em fração também. É pela lógica que eu estou pensando aqui, eu acho que é isso. É isso. E 0,75, Tiago, ele é um número decimal. Então, como é que a gente transforma um decimal, e é um decimal exato? Nós temos vários tipos de decimais, né? Todo número que tem vírgula, ele é um decimal. Inclusive, os números inteiros são decimais. Aí, de novo, Tiago, a ideia do número inteiro, né? Porque o número inteiro tem a vírgula e tal, mas ele também pode ser chamado de decimal. O 0,75, ele se transforma numa fração, né? E números decimais se transformam em fração de forma muito simples, né? A gente esquece aquela vírgula lá, pega só o 75, na parte de baixo a gente coloca o número 1, e como tem duas casas decimais, né? 1, 2, a gente coloca 2 zerinhos aqui embaixo. Pronto, transformou ele numa fração. Aí a gente coloca aqui menos meio, e depois, outra vez, outro decimal, a gente coloca o 3 em cima, na parte de baixo o número 1, conta lá as casas decimais, só tem uma casinha decimal, coloca um zerinho ali para representar isso. Bom, agora a gente tem 4 frações. Bom, o que a gente faz antes de começar a trabalhar? Tentar reduzi-las, né? Colocar na forma irredutível. Então, por exemplo, essa daqui já está na forma irredutível, eu não consigo simplificar nada mais ali. Essa daqui não está, né? Mas eu tenho que entender qual número que eu poderia cortar, né? O 75, ele é o 25 vezes 3, tá? O 25 vezes 3 dá 75. E o 100, ele é 25 vezes 4, tá? Então, a gente pode cortar o 25 aqui, ó, com 25 aqui, ó, e sobra 3 em cima e 4 embaixo. A fração 1 sobre 2 é irredutível e 3 sobre 10 é irredutível. Reescrevendo isso daqui, a gente vai ter isso aqui, ó, 1/3 mais 3/4 menos 1 sobre 2 mais 3/4. Aí, o que normalmente o aluno faz numa prova, né? Ele tira o MMC. Ele tira o MMC. Só que tirar o MMC é perder tempo. A gente perde muito tempo tirando o MMC. Então, eu vou passar uma dica bem legalzinha, quando você tem 2 frações ou mais, para você resolver rapidinho. Por exemplo, você tem 2/3 mais, por exemplo, 5/8. No lugar de tirar o MMC, você vai fazer o cálculo assim, ó. Você vai multiplicar assim, ó,
multiplicar cruzado, que a gente diz, ó, 2 vezes 8, tá? 2 vezes 8 aqui dá 16. Vai multiplicar cruzado aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15. E vai multiplicar aqui embaixo, ó, 3 vezes 8 dá 24. Então, como é que você faz? Ó? 2 vezes 8, 3 vezes 15, 3 vezes 8. Aí você vai somar, 16 mais 15 vai dar 31 e sobre 24. E aí você faz o cálculo bem rapidinho, sem tirar o MMC. Aí você fala assim, mas ali tem 4 frações, como é que eu vou fazer isso? Olha, você pode fazer isso com essas duas, depois com o que sobra e depois com uma última. E normalmente é muito mais rápido, é só você treinar um pouquinho que você vai perceber, sempre que cair 2 frações ou 3, tenta executar essa ideia que você vai perceber com o tempo que vai ficando tudo mais simples. É claro que tem algumas pequenas observações que a gente tenta evitar essa dica aqui, mas são pouquíssimas, tá? Tipo assim, eu tenho 3 sétimos mais 4 sétimos. Como o denominador já é idêntico, né? Eu não preciso multiplicar cruzado, não preciso. Sendo o denominador idêntico, é mais fácil somar os números de cima. Então, nessa situação, você evita. Uma outra situação que você também evita, e a última também, é quando você tem algo assim, né? 3 quintos, mais ou menos, né? O que você quiser aqui, 5, deixa eu colocar aqui um número, 3, não, é que eu quero colocar um número aqui, 4 quinzeavos, por exemplo. Num caso como esse, você também percebe o seguinte, dá para fazer assim, assim, assim? Dá, sempre vai dar. Só que nesse caso aqui, você observa que o 5, ele divide o 15. Ou o 15 é múltiplo do 5. Aí, quando isso acontece, você não precisa trabalhar assim. Você pode pegar o 5 que está aqui e multiplicar ele por 3. Que aí você vai chegar no 15. Você já percebeu que é múltiplo. E aí, se você multiplicar aqui por 3, você também multiplica aqui por 3. Então, nesses casos aqui, nesses 2 casos, a gente só evita porque é mais fácil repetir o denominador e operar os numeradores. E nesse caso aqui, quando a gente percebe que um número é múltiplo do outro, é mais fácil a gente pegar o que divide, multiplicar ele por um número que vai chegar naquele outro. E aqui a gente vai ter 9 sobre 15, mais 4 sobre 15, e vai cair na ideia anterior, tá bom? Então, vamos voltar à nossa ideia aqui, tá? Que é uma ideia simples, mas eu só gostaria de ensinar para vocês um método que é um pouco mais rápido. Então, vamos lá. Se eu multiplicar esses dois aqui, vai dar 4. 1 vezes 4, 4. Então, eu vou colocar 4 aqui em cima, ó. Só para lembrar, tá? Se eu multiplicar assim, vai dar 3 vezes 3, vai dar 9. E se eu multiplicar assim, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, eu vou reescrever assim, ó. 12, 3 vezes 4, 12, tá? Estou multiplicando assim. E 4 mais 9, 13. Menos 1 sobre 2, mais 3 sobre 10. Agora eu vou fazer de novo com essas duas, ó. Mas observem que aqui o 12 e o 2, ó, o 2 divide o 12. Nesse caso aqui, é mais legal tu multiplicar por 6 aqui e por 6 aqui, ó. É mais legal. Aí tu vai chegar nessa ideia aqui, ó. Tu vai chegar em 13 sobre 12, menos 6 sobre 12, mais 3 sobre 10. Aí, como aqui agora é 12, 12, você cai nesse caso aqui. Aí você agora pega 13 menos 6, que vai dar 7, e divide por esse 12, mais 3 sobre 10. Agora, você observa aqui que esse número não é divisível por esse, e você percebe que esse não é igual a esse, né? E aí, se você fizer multiplicando assim, é legal. Então, vamos fazer assim. 7 vezes 10 vai dar 70. Multipliquei assim. 12 vezes 3 vai dar 36. E 12 vezes 10 vai dar 12 vezes 10. Aí você evita multiplicar agora. Faz assim, ó. Vai ficar 70 mais 36 sobre 12 vezes 10. 12 vezes 10. Por que eu não multipliquei? Olha só que legal.
Porque 70 mais 30 dá 100, 70 mais 30 dá 100, e 100 mais 6 dá 106. 106 sobre 12 vezes 10. Agora, pessoal, olha que legal. Eu posso dividir esse número por 2. Ele vai ficar 53. Eu posso dividir esse aqui por 2. Vai dar 6. Né? E aí a gente vai ter o seguinte. 53 sobre 6 vezes 10, 60. Aí você chegou no número 53 sobre 60 e você marca a letra D. Bom, eu fiz de um jeitinho diferente para que vocês entendam que dá para trabalhar com fração com métodos bem rápido, tá bom? E não ter medo, porque é bem simples mesmo. Tá legal? Então vamos para outra questão, para a gente não demorar tanto, tá? Então vamos aqui à questão 7. É uma questão de média. Eu posso até pular essa questão, Tiago, porque estatística, né? Ela está mais ligada à estatística e não tem no edital estatística. Apesar que é um probleminha de fração, que média aritmética todo mundo sabe, eu vou pular essa questão, Tiago, porque a gente tem outras questões embaixo que elas são interessantes, tá, pessoal? Mas depois eu comento ela para vocês, para quem tiver interesse, tá? Essa daqui, ó. Maria comeu 1/3 dos biscoitos de um pacote, que inicialmente estava cheio. Quando a Maria come 1/3, então o número que falta ao 1 para chegar ao 3 é o que sobrou. Quando ela come 1 em 3, o que sobra é 2 em 3. Sempre vai ser assim? Sim, sempre vai ser assim. Então, o que acontece? Se a Maria ela comeu 1/3, sobrou o que ela não comeu, o que falta no número de cima para chegar no número de baixo? Então, sobrou 2/3. Tá? Então, é sempre assim. Se ela tivesse comido 7/5 não dá, porque aí ela come um pacote inteiro e um pedaço do outro, ali, uma parte do outro. Mas se ela tivesse comido 17/20 de um pacote, então o que sobraria do pacote seria 17 para 23, 3/20. Então, essa diferença ela é imediata, tu não precisa perder muito tempo com isso, tá bom? Aí, o João, ele comeu 1/4 da parte que sobrou após Maria ter comido. Então, olha só, o João, isso aqui é a Maria, tá? Maria comeu 1/3. E o João, a gente pode pensar que ele comeu 1/4 disso aqui. Peraí, mas como é que a gente faz esse cálculo? Eu vou pegar o que sobrou da Maria e vou calcular 1/4 disso. Então, vou multiplicar. Então, a gente pode simplificar simples, né? Aqui vai ficar 1, aqui por 2 vai ficar 2. E no final das contas... deixa eu ligar minha bateria aqui. Eu esqueci, só um minutinho. Senão eu vou perder... Pronto, sorte que me avisou. Deu um aviso aqui de bateria acabando. Esqueci de ligar, Tiago. Então, isso aqui é igual a 1/6. Então, se ele comeu 1/4 do que ela comeu, então ele comeu 1/6. Aí a gente vai colocar aqui 1/6, tá? Agora, não dá para usar o mesmo raciocínio que a gente usou na Maria no João. Do tipo assim, então vão sobrar 5/6. Não dá mais para usar. Se você quiser saber quanto é que sobrou aqui, você tem que pegar 2/3, que é o que tinha, e tirar 1/6. Se você fizer esse cálculo, aí você vai descobrir o que sobrou aqui, tá bom? Porque agora não é mais tão direto como foi lá na Maria. Bom, para a gente diminuir aqui, se a gente quiser saber a sobra, a gente faria essa subtração e olha só, 6 é múltiplo do 3. Então, a gente podia multiplicar esse 3 por 2, desde que a gente multiplicasse lá em cima por 2. E a gente teria 4/6 menos 1/6. E 4 menos 1 daria 3/6. E 3/6 é meio. Então, aqui é o que sobrou, meio. Ora, se sobrou metade do pacote, então Maria e João comeram quanto do pacote? Comeram a outra metade, né? Então, se sobrou metade do pacote, depois do João ter comido a parte dele, então é porque os dois juntos comeram a metade do pacote. A pergunta que ele faz aqui é a quantidade
que Maria e João comeram juntos do pacote é quanto? Ora, se eu tenho metade do pacote como sobra, eles comeram a outra metade. Agora, pessoal, dá para resolver de outra maneira também, né? A gente pode pegar essas duas frações e somar as duas, né? 1/3 mais 1/6. Observem que o 3 divide o 6. Então, é melhor multiplicar aqui por 2 e lá em cima por 2. Então, a gente vai ter 2/6 mais 1/6. Isso vai dar 6 embaixo, 2 mais 1, 3. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo, e a gente vai descobrir 1/2. Eles comeram a metade, mas isso a gente já sabia. Eu só fiz para mostrar para vocês que tanto faz. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Tá joia? Vamos lá. De novo, uma raiz quadrada de porcentagem. Essa vocês não erram mais, né? Se o Thiago fosse fazer agora, né, Thiago? Já não iria fazer direto, né? Raiz quadrada de porcentagem, né, Thiago? É um negócio assim. E agora... Não, o que eu faria antes era justamente ver a raiz de 25, que seria 5, e aí somaria com a raiz de 20 mais a raiz de 25, mais 5, daria 10, resposta A. Aí erraria de novo, né? E errar de novo, né? Uhum. Porque a gente não tira a raiz quadrada de porcentagem direto, né? A gente tem que fazer assim, né? Uhum. A Karina disse que vai precisar sair, mas a gente vai deixar gravada a aula. A Karina. Tá. Ela está no trabalho, ela está no cantinho lá. Uhum. Então, vamos lá. A raiz quadrada disso aqui é a raiz quadrada do 25 sobre a raiz quadrada do 100. A raiz quadrada do 25 é o 5 e a raiz quadrada do 100 é 10. Ora, esse resultado, 5 sobre 10, ele aparece duas vezes. 5 sobre 10. Tiago, quando a gente soma coisas iguais na matemática, olha só, quando a gente soma coisas iguais na matemática, é fácil. A gente fala assim, uma coisa mais uma coisa são duas coisas. É assim que a gente faz em matemática, né? Quando a gente soma três coisas iguais em matemática, três coisas iguais em matemática, três coisas iguais em matemática, a gente fala assim, três coisas iguais. Escreve 3 vezes aquela coisa. Então, quando a gente soma 5 décimos mais 5 décimos, Tiago, a gente tem 2 5 décimos. Então, Tiago, a gente tem aqui 2 vezes 5, 10 décimos. E 10 décimos, Tiago, sabe quanto que é? 1. 10 décimos é 1. Aí, Tiago, as respostas estão em porcentagem. Como é que a gente faz para transformar para porcentagem mesmo? Eu falei que é só pegar... Multiplica por 100. Aí, Tiago, o Tiago aprendeu. Tudo que a gente quer transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100. Te mete comigo agora, que eu tô aí, o bichão da ela matemática. vira porcentagem. Então, 1 vezes 100 dá 100%. Quem é o E adivinha gurilão? qual que é a Quem é o resposta, gurilão? Tiago? Quem é o gurilão? Hã? Quem é o gurilão? Deixa eu ver, eu fiquei empolgado que eu acertei, caramba, pelo menos uma coisa. 100%, Tiago. Ninguém marcaria 100%, né, Tiago? É 100%. 100%. Que loucura, né? O cara tirou uma raiz de 25%, tirou uma raiz de 25% e encontra 100%. O cara é para enlouquecer, o cara. Fala. Essa questão da Fundatec é da última prova? Da Fundatec, são provas de ensino médio da Fundatec, tiradas de agente administrativo, vários cargos, Thiago, mas da Fundatec. Ou seja, não vai ser nenhuma surpresa você ter uma questão muito parecida com essa métrica, né? Não, de forma nenhuma. Eu até acredito que possa cair. Entendi. Tá bem. Vamos para a próxima? Vamos! Essa daqui, Thiago, são 3 números decimais exatos. Tu percebe que ele não deu dízima, ou não é que ele não deu dízima, nessa questão não apareceu dízima periódica, nem simples. Cara, eu acho que essa aí você faz em MMC, não é? Não precisa. Ele só quer saber qual é a soma dos decimais. Não então, tem que não fazer precisa MMC? transformar em fração. Não precisa. Hã? Não precisa. É só colocar a vírgula embaixo da vírgula. Com cuidado, né? Aqui eu fiz feinho, vai ficar assim, ó. Assim, ó. Então, quando a gente coloca a vírgula embaixo da vírgula, a gente imagina que depois daquele 7 ele tem um monte de 0, depois daquele 2 ele tem um monte de 0, e a gente soma normal, sem problema nenhum. Ficaria assim, 5
27,0. 0,725. Essa resposta que está na letra D. Então, transformar isso aqui para fração seria perder tempo, tá? Não precisaria numa prova. Vamos, então, para a próxima. Essa daqui, olha só, são operações com 3 frações. E aí a gente vai usar de novo aquele esqueminha que eu apresentei para vocês. Em vez de perder tempo tirando o MMC, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar essas 2 frações e vamos trabalhar assim. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15, tá? Multiplicando aqui vai dar 15. E a gente vai, então, somar lá em cima. 10 mais 12 dá 22. 22 sobre 15. Menos 3 sobre 4. Aí, a gente vai fazer de novo. Assim, ó. Vai multiplicar assim, assim e assim. Então, vamos lá. Vai ficar assim. 22 vezes 4 vai dar 88. É fácil, né? 15 vezes 3 vai dar 45. 15 vezes 4 vai dar... 15 vezes 4, 60, né? Aí depende de como é que você vê. Então, aqui embaixo a gente vai ter 60. Então, vai ficar assim. 80 menos 45 sobre 60. Aí a gente vai diminuir, né? Aliás, 80. Que 80, Tiago? 88. De onde que eu tirei 80? 88, Tiago. 88 menos 45 sobre 60. Aí vamos subtrair, né? 8 tira 5 dá 3. 8 tira 4 dá 4 sobre 60. Esse número aqui é um número primo, né? E não dá para simplificar. Então, acabou. 43/60. E 43/60 a gente vai procurar aqui encontrar na letra E. 43/60. 60. Eu achei que eu li 70. 60. Tá certo. Tá? Vamos para a próxima. Então, bem rapidinho essa daí. A questão 11. Tiago, problema de porcentagem. De novo, porcentagem, né? Normalmente, são questões bem simples, mas tem que ter alguns cuidados. E eu vou passar uma dica para resolver essa daqui. Veja bem. No município, existem 4 escolas, sendo que a maior comporta 45% dos alunos matriculados. Então, a maior comporta 45% dos alunos matriculados. Então, a maior, ela comporta 45% dos alunos. Aí, Tiago, a menor, 15%. Está dando eco. Ah, desculpa. 15%. As outras 2 comportam o mesmo percentual. Sabendo que há 2.300 alunos matriculados no total, assinale a alternativa que representa o número de alunos da maior e da menor escola, respectivamente, na prova, Tiago. Eu acho que no português também, de vez em quando, aparece essa palavrinha, né? Respectivamente. Significa o quê? Nesta ordem. É nesta ou é nessa, Tiago? É nessa. Então, calma aí, deixa eu ver. Tá, fala de novo, que não tá escrito ali, né? Não, é porque a gente sabe que é nesta ordem, ou seja, primeiro isso, depois aquilo, né? Então, ele quer a maior primeiro e a menor depois. Então, é nesta ou nessa? É nessa, né? Porque está se referindo lá atrás, né? Isso, nessa ordem. Na ordem dita anteriormente, é nessa. Se ele for enumerar a ordem à frente. Então, é nessa ordem, viu, pessoal? Por 45, pega o valor e multiplica por 45, não é? Tiago. O que normalmente o pessoal faz? Eles vão pegar 2.300, isso que tu está falando, e vai multiplicar por 45%, né? E aí vai perder tempo na prova, sabe por quê, Tiago? Porque fica multiplicando esses números gigantes, né? Para poder achar o resultado. Alguns que são, assim, que entendem, né? Sabem que pode cortar esse zero com esse zero, mas ainda assim vai multiplicar 23 vezes 45, vai perder um tempinho na prova, assim, 23 vezes 45 e tal. Vai achar. Mas, Tiago, tem um jeito mais rápido de resolver isso. Um jeito mais rápido. Você lembra que lá atrás, quando eu falei da porcentagem, eu falei que quando eu tenho uma porcentagem mais outra porcentagem, Tiago, eu tenho A mais B porcentagem,
a gente pode pensar assim quando é soma. Lembra que eu falei isso? Então, olha só. 45%, Tiago, é 10% mais 10% mais 10% mais 10% mais... Ficou pequenininho aqui? Deixa eu só cortar aqui, Tiago, rapidinho. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Ctrl X, Ctrl V. Jogar aqui. E mais 5%. Eu posso fazer isso, Tiago. Eu posso pensar no 45 como 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 5. Aí você fala assim, mas é muito grande. Mas isso, Tiago, está onde? Na nossa cabeça. Não está no papel. A gente só vai pensar assim. E 10%, Tiago, é fácil de calcular. É muito fácil. Sabe quanto é que é 10%, Tiago? É 10 por 100. E sabe quanto é que é 10 por 100? É 1 sobre 10. Então, é só calcular 1/10 do valor que você calcula 10%. Então, olha só. Se eu calcular 10% de 2.300, é só dividir por 10. Então, aqui eu tenho 230, aqui eu tenho 230, aqui eu tenho 230, aqui eu tenho 230. E agora, Tiago, o que é 5%? É a metade do 10, Tiago. E a metade do 10 é a metade de 230. 200 é 100, 30 é 15. Então, 115. Ora, então se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, eu descubro 45%. Sem precisar multiplicar 45 por 23, né? Que daria um pouco mais de trabalho. Então, como é que a gente faz isso? A gente pensa assim, ó. 200 mais 200 mais 200 mais 200 dá 800. 800. 800 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 dá 120. E mais 115, que é esse aqui, ó, mais 115. Aí eu pego 800 mais 100, Tiago, dá 900. 900 mais 100 dá 1.000. Então, eu já tenho 1.000 aqui. 1.000 mais 20 mais 15, que eu ainda não somei. 20 mais 15 dá 35. Então, eu tenho 1.035. Então, a escola maior, ela tem 1.035 alunos. E 1.035 alunos a gente tem na letra B, e na letra C, e na letra E. Respectivamente, tem que estar na primeira posição. Mas aí eu estou na dúvida agora. Qual que é o marco? Eu tenho que calcular agora 15%. Mas a gente não vai mais calcular, porque já está calculado. Aonde? Aqui, ó. 10% é 230. Então, eu posso pensar em 10% e posso pensar em 5%. Ora, mais 10%, então... eu vou pegar daqui, ó, 230. E 5% é a metade, é 115. Ora, se eu somar esses dois números, eu vou ter 345. 300, porque eu estou somando 100, 200 mais 100 e 30 mais 15. Então, 345. Pronto, 345 está na letra C. É a letra C a resposta. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Eu vou agora passar para a última questão. O Tiago, ele já vai liberar o link para vocês baixarem essas questões, um arquivo, tentar fazer de novo, brincar, guardar aí, tá? Não precisa copiar a questão inteira. Então, vamos para a última questão e para vocês descansarem também, tá bom? Aqui, ó, acerca do resultado da seguinte expressão numérica. De novo, uma expressão numérica é quando a gente tem operações envolvendo apenas números. Uma expressão, e uma expressão não tem igualdade, tá? E nem um sinal de maior nem menor. Isso é inequação, quando tem sinal de maior e menor. A expressão é um cálculo que você faz e vai chegar normalmente no número quando é uma expressão algébrica, numérica. Se for uma expressão algébrica, vai envolver letras, tá bom? Mas a expressão não tem igualdade. A expressão não tem uma igualdade. Então, no caso aqui, você tem chaves, colchetes e parênteses. Primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses. E aqui dentro desse parênteses tem um cálculo muito simples, que é 30 dividido por 6. E 30 dividido por 6 é 5. Resolvido o que está dentro do parênteses, então a gente tem mais 5. E 18 mais 5 é muito tranquilo de ser feito. 18 mais 5 dá 23. Então, dentro desse colchete, a gente tem 23. Então, a gente tem chaves, 23, menos
dentro do colchete, a gente tem 23. Agora, esse negativo, ele troca o sinal de quem está lá dentro. Então, a gente vai ter 23 menos 23. E 23 menos 23, todo mundo sabe que é zero. É um número positivo? Não, zero não é nem positivo nem negativo, tá bom? Zero não é positivo nem negativo. Então, ele é um número neutro, a gente não tem sinal para ele. Ele é negativo? Também não. A expressão tem resultado zero? Sim, o resultado é zero, tá bom? Então é isso, eu queria ter passado essas ideias para vocês de fração, porcentagem dentro de raiz, produto de porcentagem, números racionais, irracionais, reais, que é o que a gente viu até agora, tá bom? Como o senhor achou o 5 ali? É porque quando tem esse pontinho aqui, ó, indica que é um produto. Então, quando a gente tem 36 vezes 1/6, a gente tem 30 dividido por 6 primeiro. E 30 dividido por 6 é 5. E vai sobrar esse 1 aqui em cima. Mas 5 vezes 1 vai dar esse 5 que a gente encontrou lá. Tá bom? Tá bom, Ricardo? Entendeu? Era um produto. Quando aparece um pontinho, é um produto. Certo, então. Tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tiago, manda o link para eles. Vai mandar agora. Vocês entenderam tudo, pessoal? Tá tudo bem? Esse arquivo também, depois eu posso disponibilizar lá para vocês com as correções, tá? Olha só, só muto teu. O Ricardo Medeiros, ele perguntou, deixa eu só ver se está muito... Não, foi agora há pouco. Só um pouquinho. Rapidão, só um pouquinho, Ricardo. Foi a 8:12. Como o senhor achou o 5 ali? Ah, não, certo, obrigado. Já te respondeu? Você já respondeu. Tá. Eu já respondi. Você tá acompanhando então, né? Tava acompanhando, tava. Obrigado, Kailane. A gente agradece. A Carol agradecendo Obrigado também. a vocês todos, tá? Obrigado, Bruno. Show. Léo, valeu. A Thaís levantou a mão. A Thaís. Pode falar, Thaís. Abre o teu áudio aí, se você quiser. Pode falar, tá? Já abri aqui. Não, gente, desculpa, eu ia só falar que eu entendi algumas coisas assim. Tudo bem. Fique em paz, tá? Pode falar, não tem problema nenhum, não. Obrigado. Matheus, mestre dos magos. Valeu. Valeu, Matheusão. Tamo junto. Obrigado, Eduardo. Que bom. Obrigado, gente. Boa noite. Bons estudos. Obrigado, Gabriel. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Thaísa. Boa noite. Obrigado, Gabriel. Então é isso, tá? Cadê, Thiago? Tu colocou o link lá? David, tem que tomar cuidado, né? E tu vê que a resposta errada tá na primeira, né? Em todas elas, né? Já para o cara ficar feliz, né? E depois sentir uma raiva danada, né? Ele fica feliz porque ele acertou e estava logo na primeira, e depois ali da prova ele entra quase em desespero, né? Tá? Sempre a gente vai fazer isso, tá? Na próxima aula, talvez a gente vá pro YouTube, né, Thiago? Isso. Pro Instagram. Isso. Só lembrando que semana que vem a gente vai fazer um aulão vai ser de português, e a gente vai tentar ampliar isso para o YouTube. Vamos ver como se operacionaliza. Até o David está por aí, depois se puder nos ajudar também. Mas a gente está estudando bem essa questão, a gente já tem equipamento bom aqui para fazer, e vamos fazer pelo YouTube, torcendo para que a nossa internet nos ajude, né, professor? Porque hoje a gente não conseguiu, infelizmente, ter a live com o psicólogo, mas teremos. Teremos logo mais. Teremos logo, perdão. Tiago, tu tá conseguindo copiar o link, hein? Eu pensei que tu ia colocar aqui pro pessoal. Não, vou colocar no grupo. Pode ser?
Mas deve ter alguém aqui que não é do grupo, que Vou colocar veio lá de Juí, veio de São Borja. Tá, vou colocar o pessoal aqui também. Pera aí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Para quem não tá indo, não é nosso aluno ainda, já vou passar, salvar o link agora. Só um pouquinho. Aliás, mandar o link agora pelo Meet. Continuem aí com a gente. Peraí. Só um pouquinho, vou passar agora pelo Messenger, tá? O link. Rapidão, só um pouquinho aqui. Eu acho que eu consigo aqui, peraí. Não, eu consigo. É que eu tava fazendo outro documento aqui da apostila deles, aí eu copiei e colei, só que daí foi outro arquivo. Espera aí. Professor, manda porque eu acho que eu tô no teu WhatsApp aqui nesse computador, eu sou logado. Desliga aí. Tá. Daí tá dando falha aqui. Tá, só um minutinho, pessoal. Já vamos corrigir já. Não tá tá abrindo dando. aqui. Você tem que... Manda por aí, por favor. Tá, abriu aqui. Deixa eu pegar aqui. Tiago tá aqui. Tá aqui. Vou copiar. Voltar lá. Peraí, gente. Ô, Tititi. Thiago, Cadê? Aqui. estão te zoando lá no grupo, Thiago. Aqui, ó. Pronto, aí o link. Quem quiser baixar o arquivo, tá? Tá aí. É isso então, tá bom? Boa noite, valeu. Até a próxima, tá? Sábado que vem, se tudo correr bem, haverá outras. Um grande abraço, Thiago. Vamos. Vamos. Boa noite, tchau. Até mais, gente. Tchau. Só esperar o pessoal sair. Tchau, Gabriel. Tchau, Cristiane. Tchau, Ederson. Feito. Grande abraço. Deixa eu parar a gravação.